Pergunta 685. Tem o direito de repousar na velhice? E aí, na velhice, tem o direito de repousar? Mas Jorge, agora estão aumentando o limite. Tá, estão aumentando o limite por várias questões. Primeiro, porque a nossa sociedade está aumentando. O número de idosos está aumentando. O bolo a se partilhar está diminuindo. Claro que esse bolo poderia ser 5 vezes maior se aqueles parasitas lá, que ganham muito dinheiro e ainda não gastam um centavo explorando todos os brasileiros, também. Então todos esses que têm direitos excessivos, de alguma forma, têm também parcela nisso. Mas é óbvio, e aí? Teria direito ao repouso na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Olha lá. Então, pegar um idoso para trabalhar numa pedreira quebrando pedra, não. De repente ele pode fazer outras atividades. O limite do trabalho é o limite das forças físicas. Então, aquele idoso, ele pode continuar a trabalhar? Sim. Mas se a sociedade já regulou uma forma de ele ter o benefício, ele já, não é que também é importante, né? A pensão que o trabalhador recebe não é de graça. Ele pagou por aquilo durante toda a sua vida útil no trabalho, vamos dizer assim, trabalho formal, né? Ali, juntando dinheiro. Então ele tem direito àquilo. Essa é uma questão importante, né? Agora, se isso não for suficiente, aí voltamos às perguntas anteriores. Ele pode buscar outros trabalhos? Sim, desde que não ultrapasse o limite de suas forças. Então ele vai poder também trabalhar, né? Conheço pessoas que se aposentaram e arrumaram a outra atividade. Então elas têm o fruto do seu benefício aqui que ela conquistou, mas ela quer vamos dizer assim, completar as suas necessidades e seus gozos por outros trabalhos. Ele pode fazer isso, desde que não esteja acima do limite das suas forças. Porque esse trabalho pode ser mais intelectual. Pode também, né? Mas que há de fazer o velho que precisa de trabalhar para viver e não pode, né? Tá, olha o Kardec, né? Tá, mas tem um velho que ele se aposentou, ganha um salário mínimo, não consegue, só de remédio, né? Já gasta o salário mínimo, tem alimentação, abrigo, blá, 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 blá. E aí? O que pode fazer com esse? O que se pode fazer? Vamos à doutrina espírita. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, se aquele idoso não pode, o que temos que fazer? A família tem que cuidar. E se a família não puder? Se ele não tiver família, a sociedade é que tem que fazer. Simples assim. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria! A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, todos trabalham para produzir, tem uma parcela que tem que ser destinada a prover esses que não têm condições. Esse é um estado que o Espiritismo prega. Não, porque se ele não conseguiu, azar o dele. Meu filho, seu egoísmo guarda para você, ok?
é uma obrigação da sociedade, tem que prover. Não, porque aqui o Estado é isso, é aquilo, né? A ciência econômica, pega a sua ciência econômica e guarda contigo. Aqui nós estamos falando de uma lei. Que lei é essa? É a lei de caridade. Lei de caridade, uma lei natural, onde que todos estão submetidos. Então, algumas pessoas não se incomodam se o juiz vai passear com toda a sua família, paga por uma empresa que ele julga que tem direito ilimitado, plano de saúde, que tem direito a isso, aquilo outro, mas se irrita com aquela pessoa que está comendo ali, cozinhando capim, porque não tem mais nada para comer. É uma escolha. Fere a lei de caridade. Fere a lei de caridade. Não tem outra história. Ok? Ai, Jorge, então o espiritismo é de esquerda. Não, o espiritismo não é de esquerda. O espiritismo não é de direita. As teorias econômicas de direita, guarda para você. As teorias econômicas de esquerda, guarda para você. E vamos às leis naturais. Lei de caridade. Aqui estamos falando da lei de trabalho. Dentro da lei de trabalho se impõe a caridade também, ok? Não tem outra saída. Isso é doutrina espírita. O espiritismo não é de esquerda nem de direita. A festa do estica e puxa, a festa da Xuxa é para fanático. Pessoas que têm desequilíbrios e acham que o mundo tem que ser interpretado da sua forma. Só a direita salva o Brasil, o mundo. O outro, só a esquerda salva o Brasil. Não. O que salva o Brasil são boas pessoas, bons espíritos. Isso é que salva o mundo. E essa é a única condição para o mundo passar de provas de expiações para a regeneração e de regeneração para o mundo feliz. Progresso moral. Então, esse papo de espiritismo de esquerda são loucos. Papo de espiritismo de direita são loucos. O espiritismo não encaixa em nenhuma dessas caixinhas. O espiritismo é deísta? Também não. O espiritismo é teísta? Também não. O espiritismo contempla os dois. Então tem coisas que vão favorecer a tese de esquerda, tem coisas que vão favorecer a tese de direita. E isso é importante porque o louco, o desequilibrado mora, aquele que está num estado deplorável moralmente, ele acha que um lado é o bem e o outro lado é o mal. São pessoas malignas enxergando no outro o que ela vê em si mesma. É por isso que nas falanges do mal, nos romances mediúnicos, quem é que quer aplicar o castigo nos que erraram? Os mais malignos. Os mais malignos sempre têm ânsia de fazer querer o outro sofrer. Porque ele é maligno. Ele quer aplicar o mal e ele usa os sofismas da paixão. É exatamente isso. Mas esse desequilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Então, tem épocas que tem mais emprego, tem épocas que tem menos emprego. Vai acontecer, faz parte das vicissitudes da vida corporal. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Vamos lá, o que é que faz com as ciências econômicas se tornem pura teoria? Vamos lá? Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Olha que ele falou a lei de caridade lá. Não nos referimos à educação moral pelos livros, não é teoria. Não, falando do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Essas pessoas. Porque Jesus! Aí
acha que tem que matar. Bandido bom é bandido morto, mas vai para o tempo, Jesus, treme o lábiozinho. Não é educação pelos livros. E sim a que consiste na arte de formar caracteres, caráter, e que incube hábitos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Temos aqui a definição espírita de educação. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se você teve maus hábitos adquiridos, você teve uma má educação. Se você teve bons hábitos adquiridos, você teve uma boa educação. Simples assim. Considera-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freios, entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, né? Por que você quer ser médico? Eu quero ser médico para ganhar muito dinheiro e ficar rico. Ora, esse tipo de pessoa é espantável de você ver ela vendendo sentença, um juiz que vende sentença, um político que aceita uma verba aqui, que bota o amigo do amigo ali, é uma coisa de causar espanto? Não, é esperado, porque é o que elas buscam. Ela não teve bons hábitos, não teve uma boa educação. Então, por isso que o Ministério da Educação, né, que alguns falam que deveria ser o Ministério da Instrução, mas a instrução também faz parte da educação. Ele joga em muitos e muitos milhares de trabalhadores novos na sociedade. Mas ela teve bons hábitos? Essa é uma questão importante. Lá na evangelização, que na época de Kardec isso não existia, né? Era educação moral da infância, educação moral do jovem, educação moral do adulto e educação moral dos desencarnados. E aí, por falta de conhecimento da doutrina espírita, inventaram evangelização, inventaram desobsessão e inventaram tantas outras coisas. Mas espera aí, para. Você acha que é só ficar falando? Não, criança no final vai ver Jesus e vai chorar. Evangelho, aí bota evangelho em tudo, como algumas tradições. Vou botar sagrado, bota sagrado, santo, né? Santa Cruzada, a Sagrada Inquisição. Botou santo, botou sagrado, é alguma coisa boa? Não quer dizer nada. Então escreveu evangelho, né? Pátria do evangelho, não sei o que, essas frasezinhas feitas, isso aí não quer dizer nada. Aqui eu posso criar um manual de Bezerra de Menezização. O que é isso? Você pega, quer ver, transformar qualquer mensagem em Bezerra de Menezes? Bota lá a pátria do Cruzeiro, o mínimo de sempre, e não sei o que, Jesus, a terra do Cruzeiro, não sei o que. Bota essas frases ali, tá com um montão de abobrinha, pronto. Bezerra de Menezes. É isso? Não. Então, o que é hábitos? Aquela criança tem que ter hábitos. Não é só dizer para fazer. Como a gente faz isso? Cada circunstância se impõe, desde que você saiba o que buscar. Continua. Quando essa arte de educar for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá muito mais hábitos de ordem e de providência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, ajudar os pobres, ajudar os idosos, não é ajudar vagabundo, é ajudar membros da sociedade que já foram úteis, outros que não tiveram possibilidade de ser úteis. Mas e os maus? E os velhacos? E os enganadores? Tem em toda a sociedade. Okay? A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação
bem entendida pode curar. Olha lá. Mas estava ajudando o vagabundo, fulano de tal, fazendo filho para ganhar Bolsa Família. Meu filho, a desordem e a imprevidência são duas chagas que somam a educação. Então aquela pessoa, ela é deseducada. O que a gente pode fazer? Faz parte. Um dia ela também vai se educar, porque ela vai ter que se arrepender, expiar e reparar o mal que hoje ela faz apenas pelo gozo dos bens materiais. Mas um dia chegará a consequência. Mas isso não elimina a obrigação da sociedade de prover ajuda aos que estão em situação pior. Porque se ele é imprevidente, se ele é imprudente, é um problema que ele vai ter que resolver. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Não, vamos matar os bandidos da vila não sei da onde, aí mata. Só que tem mais crianças querendo aquele gozo. Mata um bandido, aparece 30 querendo ser o novo líder. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Mangueira, da Bandeira, né? Que seja bons líderes. E não apenas os maus líderes, os bandidos, os maus exemplos. Mas como se faz isso? Pela mudança da sociedade, oferecendo educação, o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso quer dizer que a polícia não deve atuar? Deve atuar. Como já disse em vários lugares, atirou no policial, o policial tem que responder ao injusto ataque. Sim, e se tiver que morrer alguém, que morra o bandido. Mas isso não vai eximir a sociedade da sua obrigação de cuidar daqueles que são imprudentes, que são imprevidentes e que deveriam ter tido uma boa educação para aprender a sê-lo. São coisas diferentes.